Olá a todos e a todas, bem-vindos. O meu nome é Sofia, tenho 23 anos, sou embaixadora do Festival Política e licenciada em Relações Internacionais. Antes de mais, muito obrigada à Susana, que está aqui a ser a nossa intérprete de língua gestual portuguesa. Nós hoje vamos falar sobre feminismo interseccional e outras, não só feminismo interseccional, mas também outras formas de pensar sobre a relação da mulher na sociedade e vice-versa. Comigo, hoje, temos aqui as nossas duas belas oradoras, a Catarina Oliveira e a Laima Barros. A Catarina Oliveira tem 23 anos. 32. 32, desculpa. Disseste ao contrário. Podia ter 23, mas já lá vamos. Há pouco tempo foi dia das mentiras, não faz mal. Exato, exatamente. A Catarina Oliveira tem 32 anos, é licenciada em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto, é DJ e ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. A Laima Barros é de origem angolana e guineense, tem 23 anos e está no último ano de licenciatura em Química na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem como interesses questões sociais, ecologia e sustentabilidade. Gosta de apreciar desportivamente e produzir arte, quer dizer, troquei, gosta de apreciar e desportivamente produzir arte. Eu acho que vou começar pela Catarina, se for tudo bem aqui. E quero-te perguntar se gostarias de explicar o que é para ti o feminismo interseccional e como é que este se revela na tua experiência de uma mulher com deficiência. Então, basicamente eu entendo o feminismo como um movimento que pretende, em vários níveis, não é? Acho que cada uma de nós o entende de uma forma muito particular, mas que pretende a vários níveis empoderar a mulher, não é? Em vários âmbitos da nossa sociedade. No entanto, eu penso que urge a necessidade de, dentro do próprio feminismo, integrarmos a própria diversidade da mulher, não é? Porque, como em todos os movimentos que nós vemos, há uma tendência para esses próprios movimentos se focarem em determinadas pessoas, e acho que isso é natural, porque muitas vezes os movimentos são criados em determinados grupos, esses grupos vivem as suas próprias realidades e esquecem-se de outras realidades. E eu não acho que isso seja, digamos assim, uma coisa que devemos condenar, mas antes que devemos tentar alertar para a necessidade de, como em qualquer movimento, volto a repetir-me, integrarmos todas as pessoas que fazem parte desse movimento. E eu, sendo uma mulher branca, cisgênera, com deficiência, integro-me em determinados nichos, obviamente, que vocês todas se integram noutros nichos, mas o que eu acho é que nós temos que tentar nos unir na nossa diversidade e, portanto, no meu dia-a-dia, como agora focando na questão de ser uma mulher com deficiência, o que eu noto é que nós, mulheres com deficiência, somos muito esquecidas, aliás, acho que muitas vezes não somos consideradas no movimento feminista. Acho que isso está a mudar e já tenho tido a oportunidade de participar de ter algumas intervenções nesse sentido, de lembrar que a mulher com deficiência tem determinadas necessidades específicas que têm que ser consideradas no movimento e que muitas vezes não são, porque também muitas vezes o movimento não tem nenhuma mulher com deficiência a integrá-lo. E portanto acho que o meu papel, sempre que tenho a oportunidade de falar sobre este assunto, é mesmo integrar a problemática e tudo que nós, porque para contextualizar um bocadinho, eu durante 27 anos fui uma mulher sem deficiência e só há 5 anos atrás é que adquiri uma deficiência e portanto realmente vejo a diferença de como o mundo me entende como mulher com deficiência e portanto é importante integrar as nossas necessidades específicas no movimento feminista, não é? Mas isso só será conseguido, como em tudo,
se a mulher com deficiência for integrada no próprio movimento, porque só nós é que podemos alertar para as nossas necessidades e para a discriminação que vivemos, basicamente é isso. E tu, como mulher que viveu sem deficiência e com deficiência, consegues perceber ainda, de uma maneira ainda mais complexa, onde é essa dicotomia entre Sim. o feminismo comum e o feminismo interseccional. Sim, porque se a mulher já é um ser, infelizmente, e isso também pretendemos mudar, mais vulnerável e mais discriminado e mais abusado em muitos âmbitos da nossa sociedade, a mulher com deficiência triplica tudo isso, porque obviamente que eu trago privilégios de ter sido uma mulher sem deficiência, porque eu hoje em dia eu adquiri a minha deficiência já como uma mulher adulta, ou seja, eu já sabia quem eu era, como Catarina, e isso traz-me muitos privilégios, porque a forma como o mundo olha diferente para mim, se calhar eu não me deixo afetar tanto com isso, porque já me conhecia antes, digamos assim, mas as mulheres com deficiência, principalmente, não todas, mas as mulheres com deficiência congénitas ou que adquiriram a sua deficiência ainda crianças, muitas vezes são muito mais vulneráveis do que a mulher sem deficiência, quer a nível de trabalho, quer a nível de relação, quer de relacionamentos, quer a nível de integração na sociedade, a todos os níveis que vocês possam pensar. E, portanto, eu consigo ver essa diferença, a forma como as pessoas olham para mim, a forma como eu não consigo aceder a todos os lugares, a forma como muitas vezes no trabalho o meu mérito é muito aliado à minha deficiência e não a mim, não é? Portanto, tudo isso são discriminações que eu sinto na pele diariamente e que não sentia quando era uma mulher sem deficiência. Obrigada. Vamos passar agora para a Laima, vamos fazer uma pergunta à Laima, e que vai, pronto, na mesma onda da pergunta que eu fiz à Catarina inicialmente. E a minha pergunta é: como é que tu entendes esta interação entre a luta feminista e a luta antirracista? E até, será que estas lutas juntas acabam por não fazer uma? Se é preciso desenvolver outra maneira de pensar quando falamos das lutas das mulheres negras, que acabam por ser muito diferentes das lutas das mulheres brancas, por exemplo. Eu acho que não precisa necessariamente ser uma luta diferente. Acho que o feminismo interseccional e o feminismo tipo de raiz é muito baseado em noções ocidentais, ou seja, a visão é de uma lente ocidental e até o feminismo negro é de uma vivência de pessoas e mulheres negras no Ocidente. Então, eu acho que o cruzamento que existe com o racismo do feminismo é totalmente válido na luta das feministas negras e das feministas interseccionais, e sinto que uma pessoa, por exemplo, eu não posso dizer que a interseção não é suficiente ou que é preciso uma coisa externa para... E acho que até essa dualidade que existe também foi durante muito tempo um problema para as mulheres negras no Ocidente e nos países brancos, que era a dualidade entre ou escolho a luta feminista ou escolho a luta antirracista, e sem perceber que há uma interseção, não é? Eu pessoalmente acho que o feminismo interseccional é necessário, é importante, mas com o desenvolvimento da minha individualidade e da minha identidade como uma pessoa africana na diáspora, e com a pesquisa toda de filosofias e ideias mais afrocentradas, comecei a perceber que o feminismo, como ele foi criado, não me tinha em conta, e que falhava em muitos aspectos da minha vivência e dessa tal do cruzamento. Do cruzamento com o racismo. Sentia que falhava um bocadinho, mas na mesma foi, como uma pessoa que vive em Portugal, foi importante para mim essa fase de feminismo, porque
fez-me entender como mulher e fez-me perceber que é importante como mulher não me subjugar a vontades de homens ou a vontades patriarcais. Agora, mais recentemente eu comecei a ter mais contacto com ideias de filosofias africanas, com uma filósofa brasileira que se chama Catiúcia Ribeiro, e fui introduzida ao conceito de mulherismo africana, que é diferente do feminismo. Eu acho que também é importante, também é essencial e identifico-me mais com isso, mas por isso não acho que o feminismo negro ou o feminismo interseccional seja descartável ou menos importante. Obrigada. Mas neste sentido, qual é a diferença entre, pronto, o mulherismo africano vem preencher uma certa lacuna, entre aspas, que o feminismo interseccional, o feminismo negro não preenchem, porque, como tu disseste, se baseia numa visão ocidental do patriarcado. E em si o patriarcado já, por si só, já é muito ocidental. Como é que achas que o mulherismo difere na forma da relação da mulher com a sociedade do que o feminismo interseccional? Eu acho que o mulherismo africano tem muito... Uma das coisas mais importantes é a afrocentralidade, ou ter uma visão afrocêntrica de comunidade negra e de união contra a opressão racista, basicamente, anti-genocida. Acho que existe um sentimento de comunidade que é muito valorizado, e também o que é valorizado também, e a origem o desenvolvimento deste termo também foi a necessidade de autodeterminação das mulheres negras e africanas, da necessidade de pensar e agir com os nossos interesses em mente e ter essa liberdade, em vez de... Porque o feminismo em si foi um conceito muito branco, então acho que houve essa necessidade no final dos anos 80, quando criaram esta ideologia, houve uma necessidade dessa agência própria, desse lugar de prioritizar o nosso lugar, basicamente. E eu acho que outra diferença que existe é que nas teorias que existem do mulherismo não existe... Acho que a dualidade homem-mulher é mais esbatida, não há assim tanto essa luta por equidade, por assim dizer, entre homens e mulheres, porque eu acho que uma das coisas que foi introduzida foi a noção e o reconhecimento que os homens negros também... Obviamente que eles também têm atitudes machistas e comportamentos machistas, mas que esses comportamentos também têm uma origem também em toda a opressão racial que eles sofrem, em toda a animalização, a desumanização que eles sofrem. Então eu acho que o mulherismo africano tenta unir os homens e as mulheres negras e africanos para essa luta. Tem mais uma noção de matrilinhagem, matrigestão de todos os povos africanos que tinham essa visão mais matriarcal, e ao mesmo tempo eu acho que é muito interessante porque ao mesmo tempo, enquanto se foca nestas características matrilineares, não exclui as pessoas de terem este papel. Eu já vi muitas vezes pessoas como a Catiúcia Ribeiro, a Sobon Fossumé, a descreverem esta noção de matrigestão como uma coisa que não é restringida a pessoas que têm, por exemplo, o órgão sexual feminino ou pessoas que se reproduzem, mas que é mais uma atitude espiritual ligada com toda a filosofia africana. E pronto, acho que isso ajuda, pelo menos para mim, acho que faz parte de um caminho de descobrir tipo, a minha identidade como pessoa negra na diáspora e de reconciliar-me mais com toda a africanalidade da minha existência. E acho que é bonito. Sim, também acho. Aliás, quando eu ouvi falar do mulherismo africano, porque até foi por causa de ti, depois fui pesquisar também e lembrei-me que a própria Kimberly Crenshaw, que cunhou o termo de feminismo interseccional nos anos 80, frisa sempre que o feminismo interseccional é uma metáfora para olhar para todas estas barreiras que temos que fortalecem os sistemas de opressão, todas segmentadas em pequenas
pequenos nichos que depois interagem uns com os outros e pronto, e esta metáfora, olhar para a interseccionalidade como uma metáfora, acho que é muito valioso para nós que estamos a tentar, pronto, que estamos vivas nesta altura e que estamos a tentar fazer coisas diferentes, não termos essas limitações de pensamento e conseguirmos olhar para os problemas e para as soluções de maneiras diferentes, sem barreiras. E por isso, também nesse seguimento, gostaria de perguntar à Catarina, porque também acho que se fala muito pouco e é ainda muito estigmatizado o amor e a sexualidade na deficiência. Como é que tu sentes que. Como é que este estigma e esta discriminação nestas áreas da vida de uma pessoa, de uma mulher, que são tão importantes, como é que elas são ou não são enaltecidas na vida de uma mulher com deficiência? Sim, sem dúvida. Eu acho que a parte do amor, para além de todas as outras, mas a parte do amor, das relações, da sexualidade na mulher com deficiência, nem sequer hoje em dia não posso considerar que seja um tema abordado. Ou seja, vamos falando aqui em pequenos nichos, mas não é um tema amplamente abordado. Mais uma vez repito, para mulheres que crescem com uma deficiência, é um tema que muitas vezes elas só descobrem as suas potencialidades e o que podem ou não fazer e o que podem ou não ser nestes âmbitos quando já são adultas e muitas vezes até muito tarde, porque começam a ter conversas com pares, começam hoje em dia com as redes sociais a pesquisar informação, a ver outras histórias e só aí é que percebem as suas capacidades e o seu potencial e isso ao mesmo tempo é bom porque elas descobrem, mas é extremamente triste e castrador porque passaram muitos anos sem perceber ou achando que não poderiam exercer esse papel de ser sexual e de ser, que pode ser amado e que deve ser amado e que se deve amar também. E eu acho que a questão da sexualidade e do amor na pessoa com deficiência, e agora não falando só da mulher, é um tabu e é um problema, quer para a mulher, quer para o homem, sendo que de formas diferentes. Por exemplo, as mulheres, por o tema da sexualidade não ser abordado, uma mulher que cresça com uma deficiência muitas vezes é muito, aliás, eu acho que eu posso estar enganada, mas acho que é 3 vezes mais propícia a um crime sexual, por exemplo, ou um abuso sexual, precisamente porque não conhece o seu corpo, não sabe quais são as suas potencialidades, não sabe onde é que as pessoas, onde é que os outros a podem tocar, o que é que podem fazer, crescem muito com a crença de que a única relação possível que elas vão ter vai ter que ser aquela, não, ou seja, sujeitam-se a determinados tipos de relações porque acham que só aquilo é que elas merecem e isso é muito mau. E depois também são mulheres que muitas vezes crescem em ambientes muito medicalizados, onde muita gente toca no corpo delas de forma indiscriminada e elas não sabem, e daí vem uma das vantagens, por exemplo, para mim, de ter adquirido uma deficiência em adulta. Eu já tinha uma vida sexual, obviamente que eu tive que redescobrir, mas eu era uma adulta, eu sabia o meu potencial, simplesmente agora sentei-me numa cadeira de rodas e obviamente que as coisas mudaram, mas eu já tinha isso muito centrado. E depois no homem também, que tem uma lesão medular, por exemplo, neste caso, que tem uma deficiência motora, também muitas vezes há este preconceito já não és homem, já não consegues desempenhar a tua vida sexual porque deixaste de conseguir ter uma ereção de forma natural, whatever. E estes estigmas todos também levam a que muitas vezes o homem se sinta diminuído simplesmente porque tem uma deficiência. Mas na mulher em si, lá está, eu acho que o facto destes assuntos não serem falados, e por isso é que eu também falo tanto da questão da sexualidade e às vezes até de uma forma provocatória, é mesmo para as mulheres com deficiência e mesmo as mulheres sem deficiência e homens sem deficiência ou com deficiência, toda a gente que me ouve, perceber que
que realmente nós, ou seja, o nosso corpo não é menos ou não pode menos só porque temos uma deficiência. Agora, têm é que nos dar as ferramentas para nós redescobrirmos o nosso corpo e percebermos o que é que podemos fazer com ele. E muitas vezes aí também entra o papel da família, principalmente em mulheres que crescem com deficiência, que são muitas vezes super protegidas pela própria família, que nunca lhes apresenta a sexualidade e o amor como uma coisa possível e como uma coisa que ela pode desfrutar. Parece que nas pessoas com deficiência é tudo muito, lá está, muito voltado à cura, à doença, ao sofrimento, ao sacrifício e não ao prazer. E nós também podemos ter prazer em muitas áreas da nossa vida. Portanto, eu costumo dizer que a sexualidade acho que ainda nem sequer é um tabu, é uma coisa que não se fala. Ou seja, porque o tabu é assim uma coisa meio escondida que as pessoas têm medo de falar. Eu acho que na mulher com deficiência, eu acho que ainda nem está em cima da mesa para ser considerado um tabu. Portanto, acho que ainda há muito trabalho por aí, há muitas meninas que precisam de ouvir isto, que é para depois não chegarem ao primeiro contacto com um homem ou com outra mulher, independentemente da sua orientação sexual, e sujeitarem-se a relações abusivas porque não se conhecem, percebes? E isso é muito grave, mas pronto, devemos lá chegar. Sim. E achas que este papel de tirar a sexualidade, o amor, as relações para fora do tabu, para trazermos de volta para a luz do dia, para que toda a gente consiga olhar e entender e perceber que é normal, é bom, é desejável, é saudável. Achas que temos de fazer isto apenas nas nossas casas e nas nossas vidas diárias, na maneira como nos relacionamos com meninas e meninos, com ou sem deficiência, mas toda esta sexualidade que não é falada de uma maneira pura, entre aspas, sem preconceitos de X ou de Y, achas que existe uma obrigatoriedade maior por parte das instituições, como por exemplo a escola, a educação? Sim, eu acho que existe uma obrigatoriedade da escola, sem dúvida, mas eu acho que na escola o problema é com as pessoas com e sem deficiência, porque mesmo nas pessoas sem deficiência acho que ainda se fala muito pouco de sexualidade e acho que a sexualidade está muito ligada a um padrão do prazer único e exclusivamente pela penetração e isso também tem que se mudar. Mas falando especificamente das pessoas com deficiência, também acho que é uma coisa que tem que ser mudada, principalmente nos profissionais de saúde que acompanham essas pessoas, porque muitas vezes uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, é mais acompanhada por profissionais de saúde, porque ou teve uma doença quando era criança, ou teve um acidente e ficou com uma deficiência, ou seja, naturalmente nós temos ali, ou tem que fazer reabilitação, tem um fisioterapeuta, tem um terapeuta ocupacional, etc. E acho que dessa parte desses profissionais de saúde deviam ver a pessoa com deficiência de uma forma mais holística, porque as pessoas vão para a reabilitação e as pessoas só falam contigo de que exercícios é que tu tens que fazer para tentar melhorar isto ou aquilo, de que tratamento é que tu tens que fazer para não sei o quê. Ninguém te fala de, olha, já pensaste, quando começares a arranjar namorado, já foste à ginecologista, há muitas mulheres que deixam de fazer os seus exames preventivos porque não têm acessibilidade nos consultórios, porque a mãe nunca lhes disse que elas têm que ir à ginecologista, porque assumem que elas nunca vão fazer sexo, que elas nunca vão ter uma relação, e portanto há mulheres que têm 30 anos e nunca fizeram Papa Nicolau, ou seja, isto é gravíssimo. E, portanto, tem que partir dos profissionais de saúde. Eu, quando estive internada no Centro de Reabilitação do Norte, aqui, nunca ninguém falou comigo sobre como é que ia ser a minha sexualidade a partir dali. E eu, quando saí de lá, fui experimentar. Por acaso namorava na altura, ou seja, tinha essa vontade, mas depois também quando deixei de namorar tive que me lançar à aventura, porque nunca ninguém falou comigo. Eu sei que hoje em dia isso está diferente e existe uma consulta de reabilitação sexual no Centro de Reabilitação do Norte, mas lá está, toda a gente falava comigo dos medicamentos, da fisioterapia, da não sei quê, ninguém falou comigo sobre sexo. E isso também é importante, porque também faz parte da reabilitação. Nós introduzirmos outra vez na vida, e a vida também passa pelo sexo e pelo amor e pelas relações, portanto, bem Principalmente até. pensado, exatamente,
tem que passar pela escola, mas também pelos profissionais de saúde que acompanham, de acompanhar uma menina com deficiência e quando ela começar a ficar adolescente perceber, olha, tu agora já tens o período, sabes que já podes engravidar, sabes que não sei o quê, sabes que tens que te proteger, etc. Ninguém fala disto hoje em dia, ou poucos falam. E isto é muito, muito, muito importante e tem que partir daí. Obrigada, Catarina. Laima, se calhar vamos fazer aqui a última pergunta. E indo também de encontro a este tema do amor e da sexualidade e da feminilidade, que não, pronto, não está associada a órgãos genital femininos ou à mulher biológica ou não, entre aspas. A minha pergunta era. Ai, que eu esqueci-me da minha pergunta, estava aqui mesmo na minha. Era se, tendo em conta que, pronto, porque eu estou mais virada para fazer perguntas sobre o mulherismo, porque não é muito comum e acho que é bom haver termos vários inputs de várias coisas diferentes, várias maneiras de olhar para o feminismo e para as mulheres e para a relação que as mulheres têm com a sociedade. O que é que tu... a relação que existe entre mulheres e homens, como tu já falaste, no mulherismo, sentes que tem que se... Pronto, partindo do princípio que os homens negros sofrem de um patriarcado ocidental branco que não é natural no matriarcado africano antes da colonização, como é que achas que se pode trazer esta base matriarcal para as relações dos dias de hoje, que estão inevitavelmente corrompidas pelo patriarcado e pelo machismo, pela ideia de que a ideia associada ao homem da força, do poder, Estás a perceber? Sim, estou a perceber. Eu acho que isso é um processo de desconstrução que que temos todos de fazer e que acho que estamos todos a fazer ao longo desta vida, não é? Porque até eu ou outras pessoas que seguem este tipo de filosofias estão constantemente num processo de desconstrução. E eu acho que tipo, uma maneira de ultrapassar ou de fazer com que as nossas relações cresçam sem ter esses constrangimentos do patriarcado, do machismo, passa muito por, primeiro, diálogo, não é? Mas eu acho que em termos de ideais, no mulherismo africano, falam sempre de uma noção de comunidade, de uma noção de potencializar as vidas das pessoas e potencializar a união de uma comunidade não exclusiva, por exemplo, a uma relação entre duas pessoas. Sim. Então, em termos de fazer com que as relações sejam menos problemáticas, suponho eu, ou mais afrocentradas, acho que não sei, sinceramente, acho que nunca tinha pensado nisso assim, mas acho que tem a ver com a mentalidade das pessoas. Temos de desconstruir certas noções e estar abertos para ter conversas sobre estes temas difíceis. E as pessoas podem sempre ter atitudes machistas os homens, por exemplo, nas relações. Eu acho que desde que haja conversa, que a mulher esteja disposta a explicar as coisas e o homem esteja disposto a perceber o seu lugar nessa sociedade e os seus privilégios como homem, há sempre espaço para mudança e para o desenvolvimento de mecanismos que consigam fazer com que as pessoas fujam um pouco a esta noção ocidental das coisas. E eu também acho que uma coisa muito presente no mulherismo africano é a noção de espiritualidade, é a noção de que a mulher pode ter uma energia feminina e uma energia masculina e o homem também pode ter essas duas energias, que as coisas não estão limitadas a, sei lá, eu lavo a louça e tu defendes a casa, coisas assim. Tipo, há uma sobreposição, há uma harmonia, tem de haver uma harmonia entre as duas coisas. Acho que é por aí. Isso é muito, muito interessante. Tenho de
de me aventurar mais para dentro do mulherismo africano, sem Sim. dúvida. Eu costumo ver muitas coisas de uma filósofa brasileira que é a Catiúcia Ribeiro, e ela tem muito conteúdo na internet e coisas assim que é muito acessível e é muito interessante também. Ok, boa, obrigada. Isto vai ficar. Não sei se isto vai ter coisas para escrever, mas vou lá pôr uma sugestão da nossa Laima. Eu acho que podemos ficar por aqui, mas, no entanto, se há alguma coisa que queiram concluir, que queiram acrescentar, que queiram fazer perguntar uma à outra. Olha, eu acho que foi super interessante, aprendi imenso, não conhecia o mulherismo africano, vou já investigar quando desligar esta chamada e até sou uma pessoa que vou investigando e, enfim, mas não conhecia mesmo e portanto aprendi imenso e agradeço imenso e só gostava de dizer, lá está, que gostava que estas conversas fossem mais frequentes e mais comuns para que é super normal nós vivermos na nossa bolha, mas acho que quando conseguimos rebentá-la e perceber o que temos à nossa volta, acho que só ficamos mais ricos, não é? Não precisamos de fazer parte de uma, ou seja, de viver na pele de determinadas realidades para fazer parte delas. Acho que podemos sempre ouvir as diferentes realidades e só temos a aprender com elas. Por isso, obrigada pelo convite e foi muito interessante. Sim, concordo plenamente. Obrigada também pelo convite e achei também muito interessante a perspectiva e a experiência da Catarina neste tema das pessoas com deficiência. Eu também acho que é muito importante porque nós vivemos numa sociedade em que as diferenças são automaticamente rejeitadas. Então, quase tudo o que se passa é sempre de uma perspectiva muito singular e todas as pessoas que divergem disso de alguma maneira, até por coisas que não são escolha das pessoas, têm sempre muita dificuldade em ser ouvidas, em não serem invisibilizadas e não ser coisas puxadas para o lado, pronto. Por isso acho muito importante e também gostei muito de ouvir o que a Catarina teve a dizer. Muito obrigada às duas, às três, à Susana, à Catarina e à Laima. Muito obrigada por terem aceito este convite e pronto, muito obrigada e espero que a vida corra bem para todas. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana, com licença.